Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. 1 Reis, capítulo 19, verso 3. Após uma vitória completa sobre os profetas de Baal, em uma demonstração de grande coragem, poderia parecer que o profeta de Deus estivesse pronto para encarar qualquer prova de fé. Pode-se supor que Elias, que teve uma evidência tão marcante na presença e bênçãos divinas, jamais permitiria que sua fé vacilasse. Contudo, ele estava sofrendo a reação com que tanta frequência acompanha um êxito notável. Ele esperava que a vitória gloriosa do Carmelo quebrasse a influência que Jezebel exercia sobre o rei. Quando o profeta soube da obstinada resistência da rainha ao novo apelo para a reforma, e isso foi mais do que podia suportar. Ele não estava preparado para o ódio frio, calculado, determinado da rainha ímpia. Ele só conseguiu pensar em como escaparia das garras da inimiga tão perversa e implacável. Sem pensar nas consequências, fugiu para salvar sua vida. Elias não fez bem em abandonar seu posto. Ele ainda não tinha terminado sua obra. A batalha estava só começando. Se tivesse resistido valentemente e respondido com a mensagem para a rainha, relembrando-a de que Deus, que tinha lhe dado a vitória sobre os profetas de Baal, não o abandonaria naquele momento. Ele teria encontrado anjos prontos para proteger sua vida. Os juízos de Deus teriam caído sobre Jezabel, e isso teria trazido tremenda impressão, e uma poderosa reforma se difundiria por todo o país. Ao fugir para salvar a vida, Elias se colocou nas mãos do inimigo. A fuga para Berseba teve muita influência em anular a vitória no Carmelo. Foi nesse contexto que ocorreu o episódio popularmente chamado de A Depressão de Elias. A ameaça de Jezabel e a situação desanimadora de Israel, para alguém que tinha um enorme zelo pelo nome do Senhor, fizera com que Elias ficasse desanimado e desorientado, pois Jezabel prometeu vingar seus profetas e tirar sua vida, e nada a faria desistir. A Bíblia por si só não diz exatamente que Elias teve depressão, mas mostra que num determinado momento de sua vida, ele foi atingido por uma profunda aflição. O profeta ficou tão deprimido que chegou a desejar a morte. Caminhando por um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Alguns estudiosos defendem que não há elemento suficiente no texto bíblico que indiquem de forma incontestável um quadro clínico de depressão. Outros, porém, sugerem que alguns sintomas apresentados por Elias, como seu profundo descontentamento e o desprazer pela vida, são indícios muito fortes e incontestáveis de que o profeta teve depressão. A questão é que a depressão é um mal que ainda hoje é cercado de tabus e mistérios. Desde sua causa até a extensão do seu impacto no doente, sabe-se que todos os seres humanos, em algum momento de sua vida, passam por momentos de grande tristeza que os deixam deprimidos. As pessoas que não possuem depressão acabam superando a tristeza e a aflição. Já aquelas que sofrem de depressão permanecem constantemente afligidas. Com base em dados da Organização Mundial de Saúde, a doença mais comum no mundo, que afeta mais de 300 milhões de pessoas por ano, nem sempre apresenta sintomas evidentes. A depressão é a principal causa da incapacidade em todo o mundo e é uma das que mais contribui para o estudo sobre a carga global de doenças. Infelizmente, muitas vezes não se fala em depressão no cristianismo,
porque ela pode ser vista como um sinal de falta de fé. Afinal, os cristãos não deveriam estar sempre alegres e felizes? Não seria a depressão sinal de algo que está errado em nosso relacionamento com Deus? Isso não é verdade. Cristãos fiéis às vezes lutam contra a depressão, especialmente após algum acontecimento traumático. E isso não é sinal de falta de fé e confiança em Deus. Nos Salmos, vemos a dor, o sofrimento e a angústia que os fiéis de Deus sofreram. Às vezes, a depressão toma conta de nós de modo lento e silencioso, e só a reconhecemos quando ela se intensifica. Ela nos atinge rapidamente após um evento emocional ou físico desgastante. Elias ficou completamente esgotado, emocionalmente e fisicamente, depois do episódio no Monte Carmelo. Ali, Elias presenciou cerca de 850 profetas de Baal sendo massacrados, talvez algum deles por suas próprias mãos. Um evento como esse, mesmo por uma causa justa, pode levar a um estresse pós-traumático para aqueles que assistem ou, pior ainda, participam dele. Diante da ameaça da rainha, Elias começou a correr, tentando fugir. Às vezes corremos para a geladeira e tentamos ficar felizes por meio de comida. Tentamos acabar com a exaustão emocional dormindo. Procuramos um novo relacionamento, emprego ou lugar. Ou às vezes nos atolamos no trabalho, prazos e compromissos, e nos esforçamos para fugir de algo inominável que drena nossa alegria e descanso. As pessoas tentam encontrar alguma solução para amenizar a dor, porém, essas coisas apenas mascaram os sintomas. Elas não resolvem o problema e muitas vezes podem torná-los ainda pior. Querido Deus, sabemos que a depressão existe, causada pela dor e sofrimento neste mundo de pecado, e pode atingir até o meio cristão. Nos ajude, Pai, que estejamos livres dessa doença, e que Seu Espírito Santo cure, Senhor, aqueles que sofrem dela. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.